Autoridades presentes, senhoras e senhores, bom dia. A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, por intermédio da Comissão de Saúde, em parceria com a Escola do Legislativo, deputado Lício Mauro da Silveira, dá início, neste momento, ao primeiro seminário estadual sobre alopécia feminina. Não é só cabelo. A alopécia é um distúrbio capilar, variável de acordo com as condições de saúde e idade, que causa perda de cabelo do couro cabeludo ou de pelos de qualquer outra região do corpo. Na alopécia, o cabelo cai em grande quantidade em determinadas áreas, proporcionando a visualização do couro cabeludo ou da pele que antes era coberta. Pode ter diversas causas e formas, afeta a autoestima e a qualidade de vida das pessoas, podendo gerar desafios sociais e de acesso a serviços, principalmente em casos de alopécia areata, que pode ser considerada uma forma de deficiência. Essa condição afeta grande parte da população mundial e pode ser desencadeada por distúrbios hormonais, congênitos, genéticos, pelo uso de medicamentos, processos inflamatórios, patologias de base ou fatores ambientais, podendo ter um ou muitos fatores associados ao seu aparecimento. A alopécia, em geral, pode afetar ambos os sexos, manifestando-se geralmente antes dos 30 anos de idade, podendo, contudo, ocorrer em qualquer altura da vida, incluindo jovens e crianças. Este seminário tem por objetivo promover o debate e a reflexão sobre a alopécia, possibilitando o reconhecimento e a compreensão das características próprias dessa doença, proporcionar à sociedade catarinense a oportunidade de debater sobre o processo de desenvolvimento da alopécia e suas manifestações clínicas, reconhecer as diferenças reversíveis e não reversíveis, evitando procedimentos mal conduzidos e subdiagnosticados, e sugerir políticas públicas relacionadas à alopécia. Convidamos, então, para compor o dispositivo de abertura deste seminário a excelentíssima senhora deputada da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Dirce Heiderscheid. Por favor. Convidamos também a senhora deputada estadual, no período de 2007 a 2023, Ada de Luca. Senhora Gerente Regional de Saúde da Foz do Rio Itajaí, Elisama de Freitas. Convidamos também a senhora Secretária de Saúde do município de Luiz Alves, Geisa Signorelli. Complementando a composição do nosso dispositivo de abertura, convidamos a senhora vereadora do município de Penha, Emanuele Roberta Rodrigues Silva. Senhoras podem tomar assento, por gentileza. Citamos e agradecemos a presença das seguintes autoridades e convidados que se apresentaram ao nosso cerimonial. Senhora representante dos médicos da saúde e da família, doutora Sandra Figueiredo. Senhora assessora parlamentar Selma Adão, neste ato representando o gabinete parlamentar do excelentíssimo senhor deputado estadual Rodrigo Minotto. E senhora assessora parlamentar Paola Rodrigues, neste ato representando o gabinete parlamentar da excelentíssima senhora deputada estadual Luciane Carminati. Convidamos, então, para fazer uso da palavra para sua breve saudação, a senhora vereadora do município de Penha, Emanuele Roberta Rodrigues Silva. Por favor. Tem microfone ali. Bom dia a todas. O convite me pegou de surpresa, né? Fiquei sabendo agora, então não preparei nada para vocês. Dizer que é uma honra estar aqui, é um evento muito importante. Eu fiz até uma postagem e a nossa ex-prefeita Juraci, ela viu nas minhas redes sociais, devido à grande queda de cabelo que eu venho tendo, né?
e realmente mexe com a autoestima da gente, né? Tem um impacto no nosso dia a dia muito grande. Então, falar sobre esse assunto é muito importante. E estar aqui hoje é um aprendizado, e eu fico muito feliz por poder estar nesse evento, né? E parabenizo vocês também por ter vindo, né? E que, a partir de hoje, vocês vão poder também levar esse conhecimento para as demais mulheres, né? E mostrar para elas que a gente unida, a gente pode, sim, lutar por mais qualidade de vida para a gente, né? Por respeito, enfim. Então, muito obrigada pelo convite. Obrigado, vereadora Emanuele. Roberta. Na sequência, convidamos para fazer uso da palavra para a sua breve saudação a senhora secretária de Saúde do município de Luiz Alves, Geisa Signorelli. Obrigado. Também fui pega de surpresa, mas é realmente um prazer estar aqui e contribuir também para a saúde, né? Levar saúde e conhecimento aos nossos municípios. Muito obrigada. Obrigado, senhora secretária Geisa. Na sequência, convidamos para fazer uso da palavra para a sua breve saudação a senhora gerente regional de saúde da Foz do Rio Itajaí, Elisama de Freitas. Bom dia a todos presentes, sejam todos bem-vindos. Quero aqui cumprimentar a nossa querida e sempre deputada Dirce, nossa deputada a Ada De Luca, né, também aí seguidora de muito tempo, acompanhando o trabalho dessas duas grandes mulheres, e a nossa secretária de saúde da nossa região, aqui da ANFRE, ali da ANFRE, que é a Geisa, e a nossa vereadora ali de Penha. Falo nossa porque eu também sou de Penha. Estou gerente regional de saúde, mas sou do município de Penha. Cumprimentar a todos presentes. E eu estava olhando aqui, né, o primeiro seminário estadual. Que importância essa comissão de saúde tem de ter mulheres tão participativas, pensando num tema tão pouco falado ainda, né? A gente sabe que, quando a gente olha uma frase que está escrita ali, não é só cabelo. E nós que trabalhamos em saúde pública, Geisa, a gente fala tanto sobre a saúde mental, né? É um dos assuntos que a gente tem mais discutido, a falta de psicólogos, psiquiatras, que ainda nada é suficiente. Tudo que a gente cria de política pública, todos os seminários, onde a gente está, é o assunto mais debatido, é a saúde mental. O que vamos fazer, como tratar, para onde encaminhar, a falta de leitos. Mas hoje aqui eu vejo um grupo seleto de pessoas, e nas pessoas dessa comissão, né, falando sobre não ter cabelo, a falta de cabelo, a alopecia feminina, e o quanto isso impacta na saúde mental. Nós temos que tratar o que está acontecendo com a população. Muitas vezes a gente não sabe por que as pessoas tiveram uma consequência na própria saúde tão grave, mas às vezes começa lá. A falta de autoestima, né? A gente sabe que a mulher ela precisa da autoestima, ela precisa se olhar, se gostar. O quanto isso impacta na sua saúde mental. Muitas vezes não compartilhada, muitas vezes não tem coragem de falar o que está passando. Eu não vou me alongar, porque é um assunto que vai ser muito discutido aqui e vai ser muito falado, mas eu não posso deixar de falar da saúde mental, de falar que a nova Lei 15.126 do Ministério da Saúde inclui a saúde, a atenção humanizada, né? Agora é lei a atenção humanizada, e se a atenção humanizada é lei, nós vamos ter que, sim, tratar de humanizar o atendimento, o cuidado, o que está levando as pessoas a consequências que nós vimos todos os dias aí as mídias noticiar. Parece tão pouco, começa tão pouquinho, né, com um probleminha que uma pessoa tem lá dentro de si, com ela mesma, e daqui a pouco torna-se um grande problema, tanto para a saúde pública, quanto para a sociedade, quanto no âmbito familiar. Então, eu desejo, né, um bom seminário a todos. Tenho certeza que vocês vão estar muito bem orientados para orientar lá no seu município, né? Quem está aqui, eu tenho certeza que é um líder lá no seu município, para levar lá e falar sobre isso. Então, um bom seminário. Parabéns a todos pela iniciativa e um ótimo dia. Obrigado, Elisama.
Na sequência, convidamos para fazer uso da palavra para a sua saudação a senhora deputada estadual no período de 2007 a 2023, Ada de Luca. Bom dia, gente. Como foi dito até agora, eu não estava preparado. Mas eu não vou falar aqui como ex-parlamentar, né, uma mulher que sempre lutei muito pelas mulheres e pela saúde da mulher. Lutas tem muitas, efeitos são poucos. Tá? Eu sou uma sofredora da alopécia, certo? Não parece, mas sou. Então, vou falar aqui como mulher, como amiga, e não como parlamentar, que fica muito formal. Que fui, né? 16 anos lutando pelas mulheres em todos os sentidos. Bom, a alopécia é uma coisa, como falou, quem falou, não sei, aquela lá, a lourinha, vereadora? Tá, como falou a vereadora, a autoestima da mulher vai para o chão, e vai mesmo, porque tu acorda, olha para o travesseiro, aquele troço de cabelo. Aí tu vai tomar banho, olha para baixo no chuveiro, cabelo. Né? Então, aquilo vai dando uma angústia, ou tu dana para não comer, ou tu dana para comer muito. Aí a queda de cabelo, o que é que te provoca? Ou tu emagrece ou tu engorda. Eu engordei. Né? Então, é verdade que a ansiedade, a angústia te leva a tu comer mais e isso e aquilo. Eu, né? Porque tem umas que não passa nada. Eu acho até bom, mas não passa nada. Ah, não passa nada. O meu passa um boi inteiro. Tá? Então, gente, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, e dizer para a Dirce, que essa sementinha que a Dirce jogou aqui, meus parabéns, porque é uma semente. Espero que esse congresso, esse encontro, esse seminário, seja lá o nome que queiram dar, que ele continue sempre, Dirce. Tomara que tu seja deputada de novo. Tá? Ela disse que não vai... para continuar o trabalho, porque assim muitos trabalhos que eu comecei pararam, porque não dão continuidade, porque era daquela parlamentar, entendeu? Então, como é que eu vou dar ênfase para o projeto daquela parlamentar que não é mais parlamentar? Então, as coisas não continuam. Isso não é só aqui na Assembleia Legislativa, são nas secretarias municipais, secretarias estaduais, enfim, tudo. Essa mania que o brasileiro tem de não dar continuidade ao trabalho que sempre se saiu bem. Eu fui secretária de Justiça e Cidadania 8 anos. Eu tinha 23 mil presos, 3.200 funcionários. Tá? Deram sequência ao meu trabalho? Muito pouco. Alguma coisinha ou outra. Entendeu? Então, é uma coisa que já é do brasileiro isso. Mas nós temos que lutar, não só por nós, mas pelas nossas filhas, pelos nossos netos que vêm por aí. Né? E quero parabenizar o Mohamed, que está aqui também. Né? À tarde nós vamos ter uma palestra. Vamos ter várias palestras durante o dia. Nossa médica. A nossa médica vai fazer um atendimento presencial. Ah, é? Eu e a Dirce estamos na mesma médica, porque ela também tem esse pepino de cair cabelo, né? E então, o que é que acontece? Nós temos a mesma médica, à tarde ela vai estar aqui, ela é muito boa também. Mohamed já é outra história, né, Mohamed? Já é implante, né? Eu morro de medo. Tá? E bem que eu queria fazer, mas me dá um medo, rapaz. Entendeu? E espero que tu agora libere medo das mulheres que têm medo de fazer implante. Então, eu queria deixar um beijo no coração de todas vocês. Não é? A gente está sempre na luta, porque não precisa ter mandato para estar na luta, senão eu não precisava estar aqui. Né? Então, um beijo para todos vocês, sejam bem-vindas e fiquem aí até o fim da tarde, que vai ser muito legal. Tá bom? Um beijão, gente. Obrigada. Obrigado, deputada Ada de Luca. Na sequência, fará uso da palavra para a sua saudação, excelentíssima senhora deputada estadual, Dirce Heiderscheid. Muito obrigada. Primeiramente, eu quero agradecer a presença de todos vocês que vieram aqui prestigiar e incentivar, motivar as nossas mulheres e fazer com que esse dia seja bastante agradável, produtivo, que vocês possam levar aos seus municípios conhecimento, que possam disseminar essa ideia de que a alopécia não é só cabelo, nós temos que cuidar dela num todo. Quero saudar, em nome da deputada Ada, todas as nossas companheiras que compõem aqui a mesa, quero saudar os nossos palestrantes, chegou agora de São Paulo a doutora Aline, né? O doutor Mohamed, a doutora Mariane, que chegou também, que está aqui presente, que vai palestrar para vocês. Dizer que, quando nós resolvemos fazer esse seminário, eu sou uma portadora de alopécia fibrosante, né? Aquela que não
Não tem mais jeito, né? Tem que cuidar o que tem, porque não retorna mais. Então, para vocês terem noção, né, eu escondo um pouquinho aqui a minha testa, porque ela já está bem aqui atrás. Então, puxo o cabelinho para a gente dar uma disfarçadinha. Mas, até eu descobrir que eu era portadora dessa doença, levou um certo tempo. A gente sempre com aquela... achando que era uma queda normal, que era um ciclo, que era hormônio, que era isso, que era aquilo, até a gente descobrir, levou um certo tempo. E, com isso, eu perdi bastante cabelo, né? Até o momento que eu fui diagnosticada. Então, a partir daquele momento que eu fui diagnosticada, eu vi que era uma doença, que eu tinha que me cuidar, que eu tinha que me tratar, que eu tinha que tomar os remédios, que eu tinha que fazer o acompanhamento com aplicações, enfim, né, que eu tinha que seguir o protocolo. E é isso que eu venho seguindo. Então, diante dessa minha situação, eu disse, por que não alertar as demais mulheres que também estão passando, que muitas vezes também não têm voz nem vez, e não está atenta para essa situação. Foi aí que, como parlamentar, estando aqui nessa casa, uma mulher, né, não tem como não se preocupar com outra mulher. E aí nós fomos procurar o deputado Sareta, que é o presidente da Comissão de Saúde, para ser o nosso parceiro, porque se trata de uma situação de saúde. E ele prontamente agilizou através da comissão, com os membros da comissão, e a gente começou a tratar desse assunto. E hoje está aqui o grande dia para nós ouvirmos os nossos grandes profissionais que nós temos na área e levar esse conhecimento e até deixo aqui como talvez uma proposta para a gente, durante esse seminário, discutir algum tema, algum propósito para a gente trabalhar políticas públicas no sentido de também beneficiar essa camada da sociedade que tanto precisa desse atendimento, desse olhar carinhoso. E esse é o papel do parlamentar, estar aqui justamente para isso. Então, eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, dar as boas-vindas. Eu tenho certeza que o nosso dia hoje vai ser de muito conhecimento. Muito obrigada, fiquem bem à vontade. Obrigado, deputada Dirce. Dito isso, desfazemos, então, o nosso dispositivo de abertura, convidando nossas autoridades a tomarem assento no auditório para darmos início ao seminário. Iniciando, então, o seminário, convidamos para proferir a palestra com o tema Desvendando as Alopécias, a senhora Mariana Melo Bonilha, por favor. Mariana Bonilha é graduada em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em dermatologia pelo Hospital São Lucas, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, atuando na área de dermatologia clínica, focada na área de tricologia. É médica dermatologista na rede de convênios Dr. Clean e no Centro Médico Vital Vida, em Florianópolis. Com a palavra, então, para proferir sua palestra, Mariana Bonilha. Bom dia, gente. Meu nome é Mariana, então sou dermatologista. Eu sou dermatologista com foco nas doenças do couro cabeludo. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui. E, para mim, coube a primeira palestra, que seria falar sobre os principais tipos de alopecia e as características clínicas. À tarde, nós vamos ter um segmento daí falando sobre os tratamentos. Então, vamos começar. É aqui. Bom, a primeira coisa é a gente entender o que é alopécia. Existe bastante confusão com esse termo, porque muitas vezes o paciente chega dizendo, eu tenho alopécia. Alopécia é só um nome genérico para a gente falar de queda de cabelo, não é o nome de uma doença. A gente fala na dermatologia que doença tem que ter nome e sobrenome. Alopécia androgenética, alopécia fibrosante frontal. Então, a alopécia é só um sinal, que é uma queda de cabelo, que a gente tem que avaliar, enfim, para chegar a um diagnóstico. Dito isso,
É importante também a gente entender o que é um couro cabeludo normal, para que a gente possa seguir aqui conversando. A gente fala tricoscopia, esse nome, ele se refere ao exame do couro de cabeludo com um aparelho que faz aumentar o que eu estou enxergando. A gente usa bastante esse aparelhinho pequenininho ali preto, que é o dermatoscópio. E aqui a gente tem a foto de um couro cabeludo que ele está normal. Esses fios grossos que vocês estão vendo, a gente chama de fios terminais, que é o que tem que ter na maioria do nosso couro cabeludo. E de cada buraquinho da cabeça, que a gente chama de abertura folicular, tem que sair de 2 a 3 fiozinhos. Isso é o normal, que é o que todas vocês devem ter. Seguindo, é importante também a gente entender como é que é uma haste, um fio de cabelo, as divisões dele, para a gente seguir entendendo aí sobre as doenças. Da porção superior aqui do couro cabeludo até a glândula de sebo, a gente chama de infundíbulo, é a porção superior do fio. Da glândula de sebo até aquela parte vermelhinha, que a gente chama de músculo eretor do pelo, a gente tem uma estrutura chamada istmo. E nesse istmo tem uma estrutura que ela é super importante, que fica bem pertinho ali do músculo eretor do pelo, que é o bulge. Ali ficam as células tronco do cabelo. Toda vez que eu tenho um dano nessas células tronco, eu vou ter uma alopécia que a gente fala que é cicatricial. Eu faço uma cicatriz, eu destruí as células tronco e ali eu não vou mais ter cabelo. E depois a gente tem um segmento que é o inferior, que vai do músculo eretor do pelo até a região mais de baixo, que é do bulbo. Esse bulbo ele é dividido em papila e matriz, e é ali que é produzido o fio. Mais ou menos isso. Vamos seguir. E o ciclo capilar? Ele é dividido basicamente, gente, em 3 partes. A gente tem uma fase que é bem grande, que é a fase de crescimento do fio, que a gente chama de fase anágena, que ela dura mais ou menos de 2 a 6 anos, e a gente diz que ela é determinada de forma genética. Por isso que, às vezes, a gente vê uma pessoa que tem o cabelo na cintura enorme, a gente tenta deixar crescer e o cabelo não cresce, não fica até a cintura. E isso é determinado de forma genética, a gente não tem como mudar. Depois, e a maioria dos nossos fios estão nessa fase de crescimento, nessa fase anágena, que a gente chama, que dura cerca de 2 a 6 anos. Depois, a gente tem uma fase de transição, que é a fase catágena, que mais ou menos 2% dos fios estão ali, que é quando a parte mais de baixo do fio segmento inferior ele sofre uma involução. E, por último, a fase telógena, que é a fase de queda dos cabelos, que ela dura cerca de 3 a 6 meses. E ali se encontram 10 a 15% dos fios. Aqui é só um esqueminha representando mais ou menos o ciclo capilar. E, se vocês forem observar, tem aqui no cantinho uma 4ª fase, que a gente chama de quenógena, que é uma fase que o folículo existe, mas ele simplesmente entra em repouso. Ele para de produzir o fio, que ela vai ser útil lá para frente. Guardem esse nome, quenógena. E entrando propriamente nas alopécias. A primeira que a gente vai falar é a alopécia androgenética feminina, que é a famosa calvície. E tem estado bastante em voga, né, porque várias famosas aí têm declarado que tem alopecia androgenética, algumas que a gente já conhece, já imagina que tenha, também como a Xuxa, e outras que têm um cabelo com uma densidade maravilhosa e que possivelmente estão em tratamento. Então, a alopecia androgenética feminina é um sinônimo de calvície. Ela é uma condição extremamente prevalente, acomete cerca de 30% das caucasianas, e essa prevalência vai aumentando com o passar do tempo. Em mulheres, a partir dos 50 anos, a prevalência chega a ser 50%. Então, é uma condição super comum na nossa população. As asiáticas são menos acometidas do que as caucasianas. E como é que funciona a fisiopatologia, gente? Nos homens, a gente entende melhor como é que funciona. Nas mulheres, a gente ainda tem algumas dúvidas. Mas, basicamente, assim. Ali tem um esqueminha mostrando o folículo piloso. E os homens eles têm o hormônio testosterona numa grande quantidade. Eu vou explicar como é que funciona neles para fazer analogia para a mulher. Essa testosterona tem uma enzima, que é 5-alfa-redutase, que transforma essa testo em outro hormônio, que a gente apelida de DHT. Esse DHT, em quem tem tendência a ter calvície, se liga lá nos receptores do cabelo com muita avidez e faz esse fio afinar. O ciclo do cabelo fica muito rápido e vai acabar caindo antes do tempo. Nas mulheres, a gente acredita que isso seja importante, mas a gente tem pouca testosterona, então deve ter outros hormônios, outras condições envolvidas. Aqui eu só trouxe um estudo para vocês, que ele avaliou a quantidade de 5-alfa-redutase e de receptores androgênios no couro cabeludo dos homens e das mulheres na região frontal. E mostrou, como a gente já imagina,
que os homens têm bem mais 5-alfa-redutase, bem mais receptor androgênico, o que reforça a teoria de que tem outras coisas na mulher que influenciam nisso, né? E a gente sabe do papel estimulatório dos estrógenos em relação ao crescimento capilar. Então, momentos da vida que a gente tem uma redução dos estrógenos, tipo pós-parto, menopausa, são situações que podem estar associadas à queda de cabelo. E o que acontece? Assim, a alopecia androgenética é uma alopecia que a gente fala que é não cicatricial, né? Então, tem tratamento, tem como a gente voltar a ter cabelo, falando a grosso modo. Então, é uma alopecia não cicatricial. O problema aqui vai ser na região do bulbo, no segmento mais inferior do fio. Tá? E quando esse bulbo sofre uma agressão, tem 3 formas do fio se defender. Uma delas a gente chama de telogenização, que é quando os fios que estavam crescendo, eles passam de forma antecipada para a fase de queda, que eu comentei que se chama fase telógena. E daí isso gera muita queda, né? Eles estavam crescendo, passam para a fase de queda, a gente vai ter uma queda abrupta, uma queda acelerada. Outro mecanismo de defesa seria a miniaturização. Aqueles fios, eles foram agredidos, eles já não conseguem engrossar como eles deveriam e eles vão afinando. A gente dá esse nome, miniaturização. E o outro seria a quenogenização, que é aquela fase que eu falei de repouso, fase quenógena. O folículo está ali, mas para de produzir o fio por causa da agressão. Na mulher, predomina o mecanismo de miniaturização, então de afinamento, e de quenogenização, que eu vou mostrar depois como é que ele se manifesta na clínica. Então, a clínica. A gente vê uma mulher com queixa de afinamento dos fios, a risca, esse repartido da cabeça, a risca fica mais alargada, e a gente tem um aumento da transparência do couro cabeludo. Geralmente, a calvície feminina ela não costuma cursar muito com queda, é mais afinamento. E a gente tem algumas formas, né, medicamente, de classificar essa calvície. Aqui eu trouxe uma, que é de Ludwig, que é a mais antiga, que divide basicamente em 3 graus, conforme vai aumentando a transparência no couro cabeludo. Temos essa outra classificação, que a gente chama de Sinclair, que ela divide em 5 estágios. O estágio 1 seria um couro cabeludo normal, com a risca preservada. E à medida que essa risca, que essa transparência no couro cabeludo aumenta, a gente vai tendo a progressão dos estágios. A alopecia androgenética feminina, o diagnóstico, basicamente, ele é clínico, é conversando com o paciente, avaliando o couro cabeludo através daquele exame que eu falei que chama tricoscopia. E daí a gente tem alguns critérios tricoscópicos para fazer esse diagnóstico, que a gente chama de critérios de Rudnicka. A gente tem critérios maiores e critérios menores, que eu vou mostrar para vocês. Quando a gente tem 2 maiores ou 1 maior e 2 menores, a gente fecha o diagnóstico. Casos que a gente tem dúvidas, às vezes casos muito iniciais, a gente acaba recorrendo a um exame, que é a biópsia de couro cabeludo. Mas isso é na minoria dos casos. Então, falando dos critérios. O primeiro deles seria mais de 4 pontos amarelos em 4 campos no aumento de 70 vezes, traduzindo. Vocês observam ali na setinha azul que tem, não sei se dá para enxergar muito bem, mas tem uns pontinhos amarelos. Basicamente, são aqueles fios que entraram naquela fase de repouso, que é essa tal de fase quenógena. E daí não cresce mais o pelinho ali. E no lugar do pelinho se acumula sebo, né? Do sebo, gordura, que dá esse aspecto de ponto amarelo que a gente chama, né? O outro critério, que está escrito variabilidade dos fios aumentados, basicamente seria assim. A maioria dos nossos fios tem que ser grossos, né? Que são os fios terminais. Quando a gente tem, no campo de aumento, mais de 10% de afinamento, a gente tem um critério para a calvície feminina. E a gente também compara a espessura dos fios na região mais de cima, que é frontoparietal, com a região aqui de trás, que é occipital. O normal é essa região aqui ser um pouquinho mais espessa e essa aqui um pouquinho mais fina. Na calvície feminina, a gente tem a inversão disso. Aqui está um pouquinho mais fino, aqui está um pouquinho mais grosso. Então, seriam os 3 critérios maiores. Daí eu trouxe, só para exemplificar, dos critérios menores, né? O normal é de cada abertura folicular ser de 2 a 3 fios. Um dos critérios menor é um fiozinho só saindo por abertura folicular. E trouxe aqui o outro, que é o sinal peripilar, que ele é meio polêmico, que seria esse halo acinzentado ao redor do fio, que denotaria inflamação, mas que é bem difícil da gente ver na prática clínica. E aqui eu trouxe só uma foto da Gretchen, que ela já comentou que tem calvície feminina, ela usa mega hair, e daí ela ia fazer um transplante capilar,
e decidiu antes tratar, né, possivelmente tratamento clínico associado a procedimentos no consultório, e aqui ela mostra o antes e depois, tudo isso para dar um gancho que à tarde teremos o segmento, então, da alopecia androgenética feminina falando de tratamento. Então, por enquanto, a gente vai parar por aqui. Agora, eu quero falar com você sobre outro tipo de queda que é muito comum, que a gente chama de eflúvio telógeno agudo. O que é esse negócio? Basicamente, a mulher do eflúvio é uma paciente que chega no consultório dizendo que vai ficar careca, sem cabelo. Muitas vezes leva um maço de cabelo enrolado num papel higiênico ou num saquinho, para a gente ver que realmente está caindo muito cabelo. E ela já fez de um tudo. Ela já tomou vitamina, comprou gominha, usou tônico, shampoo, e nada resolveu. E dela vai no médico, né? Esse tal de eflúvio telógeno agudo é o nome médico que a gente dá para uma queda capilar temporária, autolimitada, que geralmente ela está associada a algum gatilho. E muitas vezes essa condição, esse eflúvio, ele pode cursar também com tricodínia, que é o aumento da sensibilidade do couro cabeludo, que acontece mais ou menos em 20% dos pacientes. E o eflúvio ele pode ter vários gatilhos que a gente fala. Doenças febris, dengue, covid, uso de antibiótico, cirurgia, anestesia, algumas medicações como anticoncepcional, gestação, dietas restritivas, né, perda de peso acelerada, tudo isso é gatilho para eflúvio. Aqui eu trouxe uma lista de medicamentos, né, que estão bem pequenininhos, que a ideia não é que vocês vejam os nomes, enfim, mas que saibam que várias medicações podem cursar com eflúvio. Destacando, gente, algumas medicações antidepressivas, bupropiônia, lítio, ácido valproico, o famoso Rocutan, né, que é isotretinoína, anticoagulantes, heparina, corticoide sistêmico. Então, tudo isso pode ser gatilho para uma queda temporária. Aqui está um esqueminha meio feioso para explicar para vocês como é que funciona. Então, vamos pensar que a gente teve um gatilho de queda, por exemplo, uma infecção urinária, né, uso antibiótico, enfim. E o que acontece? O fio estava crescendo. Quando ele sofre com uma agressão, tipo a infecção urinária, uso de antibiótico, esse corpo entra em estado de alerta. Ele tem que poupar energia de ficar fazendo fio de cabelo e ele coloca vários fios que continuariam crescendo, ele vai lá e joga de forma antecipada na fase de queda. Só que isso não acontece no momento que a gente teve esse gatilho. E para passar de uma fase para outra, leva cerca de 2 a 3 meses. Então, toda vez que o paciente chega dizendo estou com uma queda muito abrupta há um mês, eu tenho que pensar o que aconteceu na vida desse paciente uns 3 meses antes de iniciar essa queda, para procurar o gatilho. A ideia é que os fios que entram nessa fase de queda, né, que eu comentei lá no início, que dura de 3 a 6 meses, eles cumpram a fase de queda e depois o cabelo vai voltar a cair, o que cai normalmente, se for um paciente que não tem nenhuma doença capilar de base. E daí é importante também a gente pensar se realmente o paciente ele tem queda capilar, que cai desde aqui da raiz, ou se é uma quebra, que cai ao longo da haste, ao longo do fio, e também entender o que é uma queda aumentada. Na verdade, nem os médicos a gente tem consenso assim, o que seria uma queda normal. Uns falam em 100, 150 fios, até 200. Mas o importante é a gente estar atento à mudança no padrão de queda. Ninguém está contando quantos fios caem. Mas se eu percebo, está caindo mais do que caía antes, isso é um sinal de alerta. E a gente usa muito no consultório um examezinho que a gente chama de pull test, para avaliar a queda capilar. Basicamente, significa fazer uma tração contínua, firme e delicada, de uns 50% a 60% dos fios. E antes se falava que esse pull test ele era positivo quando tinha mais de 10% de queda. Então, a partir de 5, 6 fios, ele já era considerado positivo. E significa que o paciente está com uma queda ativa naquele momento. Aqui eu só trouxe um estudo que revisou os critérios do pull test. Hoje em dia, quando cai no teste de tração 2 ou mais fios, a gente já considera positivo. Esse estudo também avaliou a questão de escovação, de lavagem, se influenciaria o pull test, e eles verificaram que não, isso não acontece. Na tricoscopia, quando a gente coloca lá o aparelhinho de aumento, vai ser um cabelo que a variabilidade vai estar normal, ou seja, a maioria dos fios eles têm que ser grossos, se esse paciente não tem outra doença. E a gente encontra esses fiozinhos de repilação, que são fiozinhos que têm a base um pouquinho mais alargada e depois vai dando uma afinadinha, que é o fio de crescimento. Tá? E agora, falar um pouquinho sobre uma outra condição, que é o eflúvio telógeno crônico. A gente fala
que o eflúvio telógeno ele é agudo quando dura menos do que 6 meses e crônico quando dura mais do que 6 meses. E daí ele pode ser primário ou secundário. No eflúvio primário, que ele é mais raro, basicamente a gente não sabe por quê, a mulher passa a ter um encurtamento da fase de crescimento do fio. A fase anágena ela se reduz. E é sempre um diagnóstico de exclusão. A gente não consegue fazer isso na primeira consulta, esse diagnóstico. A gente tem que acompanhar essa paciente para fechar esse diagnóstico, que não é tão comum. Ou esse eflúvio pode ser secundário. Por exemplo, eu posso ter uma anemia que não foi tratada, um hipotireoidismo, uma falta de vitamina, que não foi tratado e o paciente está com queda há mais de 6 meses. Basicamente, a clínica vai ser uma mulher de cerca de 30 a 60 anos, que ela vai se queixar de episódios flutuantes de queda capilar. Quedas abruptas, melhora sozinha, cai de novo, e assim vai indo. É um paciente que a variabilidade, então a grossura ali daquele fio de cabelo, a princípio, ela vai estar preservada. E é uma mulher que a gente fala que o cabelo parece um capacete. Ela tem essa região daqui mais cheia, mas como a fase de crescimento do fio está reduzida, o fio ele não consegue crescer muito na ponta, ele vai ficando ralinho, fino. Uma mulher que muitas vezes chega dizendo meu rabo de cavalo está murcho. E essa região aqui também que eu mostrei das entradas, ela começa a ter mais transparência. Sempre que a gente tem uma queda assim autolimitada, um eflúvio, essa é a primeira região que a gente percebe que está com falha, digamos assim, está com uma rarefação. Agora, eu vou entrar em outra condição, que é a alopecia areata, né? O que é essa doença que tanto se fala. A alopecia areata, basicamente, é um eflúvio anágeno causado por uma peribulbite linfocítica. Mas agora vamos traduzir o que é isso, né? É uma doença, gente, de predisposição genética, que ela é autoimune. A gente diz que os cabelos eles têm um negócio chamado privilégio imune. Por algum motivo, eles têm tipo uma capa da invisibilidade que o nosso sistema imune ele não vai atacar aqueles cabelos que são nossos. Na alopecia areata, a gente perde, os fios perdem o privilégio imune e eles passam a ser atacados, passam a ser reconhecidos como algo estranho. E daí vai atacar lá a região lá de baixo, que é do bulbo, e a gente fala que é uma peribulbite linfocítica. Essa região é atacada por células chamadas linfócitos T, que a gente diz que é parecido com enxame de abelha, né? É importante também, gente, antes de falar da epidemiologia, ressaltar que não é uma doença do estresse. Muitas vezes se fala, eu estou com alopecia do estresse. A alopecia areata ela pode ter gatilhos, como estresse agudo, que é o mais importante, vacinações, infecções, mas ela só vai acontecer em quem tem a predisposição. Então, estresse é gatilho, mas não é a causa principal da alopecia areata. Tá? A epidemiologia, gente, a prevalência é de cerca de 1,7% da população em geral. E ela é mais comum na infância e na adolescência. Aqui eu trouxe um estudo que mostrou que 46,9% dos pacientes estudados tinham entre 10 e 19 anos. E ela comete ambos os sexos igualmente. Aqui eu trouxe um estudo também, como eu comentei, a alopecia areata ela é de origem autoimune. Então, aumenta a chance de eu ter outras doenças autoimunes. E aumenta essa chance em cerca de 86%. Aumenta a chance de lúpus, de psoríase, artrite reumatoide, vitiligo, diabetes. E é uma doença que ela pode acometer tanto o couro cabeludo, como sobrancelha, cílios, barba, unhas, outros pelos corporais também. E quando a gente fala na clínica, o mais comum é a gente ter o que a gente chama de alopecia areata unifocal, que é uma única plaquinha, geralmente circular, parece uma moedinha sem cabelo, geralmente de início abrupto. Esse é o mais comum, mas também eu posso ter multifocal, né, que é quando tem várias placas de alopécia. Eu posso ter a alopecia areata ofiásica, que ela atinge a borda do couro cabeludo. Posso ter também a alopécia total, que é quando eu perco todos os pelos do couro cabeludo. E eu não trouxe a foto, mas ela pode também ser universal, que daí eu perco os pelos do couro cabeludo e sobrancelhas, cílios, pelos corporais, da fossa nasal, enfim, acometendo todo o corpo mesmo. Quais são os fatores de pior prognóstico da doença? Bom, o primeiro episódio na infância, placas extensas, ou seja, com mais de 50% de acometimento do couro cabeludo, episódios de recorrência, episódios com uma duração longa e uma história familiar positiva. A gente fala que, no geral,
mais ou menos 50% dos casos, eles vão repilar, vai voltar a ter cabelo, mesmo que o médico não trate. Mas, como a gente não sabe o paciente que vai ou não vai voltar, geralmente a gente trata. E o que a gente vê na tricoscopia? Na fase ativa, é uma tricoscopia bem rica, que eu vou tentar explicar para vocês mais ou menos. Na setinha azul, a gente vê uns pelinhos que a base dele é fininha e depois ele alarga, que a gente fala que parece um ponto de exclamação. O que acontece? Quando a gente tem aquela inflamação no bulbo, o fio ele vinha crescendo muito bem. Eu tenho aquela inflamação e esse fio foi atacado, então ele começa a afinar, ele não consegue mais produzir um fio grossinho. E daí fica com esse aspecto de ponto de exclamação, digamos assim, que é um sinal de atividade da doença, de inflamação. Pode acontecer também o pelo quebrado, né? Aquele fio estava crescendo, afinou, coitado, porque ele foi atacado e ficou fininho demais e quebrou. Os pontos amarelos, que a gente já comentou, que esse fio foi atacado nesse caso, e daí simplesmente ele desapareceu da lista e acumula só sebo naquela região e a gente vê um ponto amarelo. E também os pontos pretos, que o fiozinho, mais uma vez, foi atacado, teve inflamação peribulbar, e o fiozinho ele quebrou lá muito na base do couro cabeludo e ficou só um ponto preto mesmo, só o gruminho ali de melanina. O pull test, nesse caso, ele pode ser positivo tanto para anágeno, ou seja, eu posso puxar e vir aquele fio que está na fase de crescimento ainda, como para telógeno, que é aquele fio que geria para queda. Mas o mais comum na alopecia areata é um pull test positivo para anágeno distrófico. O que é isso? Eu trouxe para vocês esse primeiro A, é um fiozinho que está na fase telógena, que às vezes quando a gente puxa ou está com uma queda aumentada, a gente fala, nossa, tá o fiozinho todo saindo e ele tem um negocinho branco na ponta, que é o fio que já ia cair em breve, que está na fase de queda. Então, lembra tipo um cotonete, tá? O B, ele é um anágeno, um fio que estava em crescimento, foi atacado, e a gente fala que ele ficou distrófico. Ele tem aquela ponta meio estranha, que parece uma ponta de lápis. E o C, ele é esse fiozinho bem escurinho mesmo, é um anágeno normal. Ele é escurinho e molinho. Bom, aqui eu trouxe só para passar para vocês é o Score Salt, que é uma forma da gente conseguir avaliar, quantificar a gravidade daquela queda de cabelo, da placa de alopecia areata, e a gente divide basicamente daí o couro cabeludo em 4 partes. Cada parte lateral vale 18%, o topo 40%, e a região de trás, occipital, 24%. E daí o médico vai ver a extensão daquelas placas e vai dizer, é SALT tanto. Enfim. Ao lado, eu trouxe um outro score mais complexo, que é o SALT 2, que divide em 100 partes o couro cabeludo e que, na prática, a gente nem usa, só para conhecimento. Agora, falarei brevemente sobre outro tipo de alopecia, que é a alopecia de tração, que, basicamente, essa alopecia está relacionada a penteados feitos com muita tração, muito apertado. Basicamente, ela acomete mais mulheres negras, na idade adulta, enfim, e acomete mais a borda no couro cabeludo por estar relacionada à tração do penteado. Ela tem uma fase inicial, uma fase inflamatória, né, que o fiozinho ali a gente pode ter dor, pode ter uma foliculite, uma inflamação ali pela tração, fios quebrados, e que é uma fase que ela é reversível se a gente mudar os hábitos, parar com aquela tração. Mas se eu fico fazendo uma tração muito contínua naquela região, cai fio, até que uma hora deixa de existir o fiozinho ali, faz fibrose, e ali a gente não vai mais ter cabelo. O quadro clínico, muitas vezes eu vou ter, o acomete mais a borda, né? Então eu vou ter regiões de rarefação, de placas de alopecia irregulares na região da borda do couro cabeludo, e é bem comum a gente ter o sinal da franja, que são esses fiozinhos escurinhos ali e curtinhos, um pouquinho antes da placa de alopecia. Na tricoscopia, falando brevemente, eu posso ter pontos pretos, pontos quebrados por causa da tração, e é comum eu ter aqueles hair castles que tem na segunda foto, que basicamente é um cilindro esbranquiçado que fala a favor da agressão na região superior do fio, do infundíbulo. E aqui uma fase mais tardia, que vocês veem que tem lugares ali que não tem fiozinho nenhum saindo. Ali fez tipo uma cicatriz. Aquilo ali eu já não consigo recuperar. E agora a gente vai para outro grupo de alopécias. Até então, a gente falou de alopécias que são não cicatriciais a princípio, né? Que a inflamação é lá embaixo, é lá no bulbo, mas as células tronco elas estão bem, está tudo certinho. Agora, a gente vai falar de alopécia cicatricial. Você se lembra que eu falei de uma região chamada bulge, que tem as células tronco?
quando eu tenho um ataque dessas células, eu não consigo mais ter cabelo. Eu vou fazer ali só fibrose. Então, ali o X é na região do bulge. A gente fala que, então, é uma alopécia irreversível e trata-se de uma urgência. Eu preciso fazer um diagnóstico precoce, porque eu não consigo, no geral, recuperar o cabelo que eu perdi, mas eu consigo estancar aquela doença, que é isso que eu quero. E essas alopécias cicatriciais, elas se dividem em primárias e secundárias. Primária é quando eu tenho um ataque direto à região ali do bulge mesmo, um ataque mais específico. E secundária é quando eu tenho um ataque generalizado, enfim, por tumores, metástases, outras doenças sistêmicas, que acometem o cabelo como um todo, incluindo a região do bulge. Mas, no momento, a gente vai se deter às alopécias cicatriciais primárias. A gente tem uma outra divisão, né, que, de acordo com o infiltrado inflamatório, de acordo com o tipo de ataque, a gente divide essas alopécias em linfocíticas, neutrofílicas e mistas. E nós vamos falar das linfocíticas. Aqui eu trouxe da biópsia, gente, porque são doenças que, geralmente, o diagnóstico ele é feito por biópsia. Por mais que a gente suspeite na clínica, a gente acaba biopsiando, né? São quadros irreversíveis. É bom a gente ter o diagnóstico laudo ali, dizendo o que o paciente tem. E a gente vai ter, então, um infiltrado inflamatório na região do bulbo, que a gente fala que é linfoescrocitário. A gente vai ter presença de fibrose, de tratos cicatriciais, destruição das glândulas de sebo também. Então, geralmente, essas doenças todas primárias linfocíticas, elas cursam com uma biópsia bem parecida. E daí eu vou trazer duas doenças para falar com vocês. A primeira é o líquen plano pilar. O que é essa doença aí? Então, uma alopécia cicatricial primária linfocítica, né, que vai atingir a região do bulge, que ela acomete basicamente mulheres brancas na faixa dos 50 anos, e que geralmente essas mulheres elas vão chegar no consultório com umas placas de alopécia meio irregulares, não são muito bem definidas, é um tempo de doença já mais arrastado. Muitas vezes são mulheres que cursam com sintomas no couro cabeludo, com prurido, que é a coceira, com vermelhidão, com descamação. O líquen plano pilar ele pode acometer também a região da pele, então pode ter acometimento cutâneo, ungueal, também região de mucosa. Então, a gente tem que avaliar o paciente como um todo, não é só o cabelo. E na tricoscopia, como ela é cicatricial, eu vou ter áreas que eu não vou mais ter fio nenhum saindo, tipo naquela flechinha preta, e eu também vou ter achados inflamatórios, que a gente fala que é o eritema, que é a vermelhidão, e a descamação em volta ali do pelinho. Aqui eu trouxe também para vocês pontos brancos, que representam a fibrose ali no couro cabeludo, e trouxe uns fiozinhos meio tortos, que a gente chama de pilitorte. A gente acredita que, por causa daquela inflamação, o fio ele não faz fibrose, ele não consegue crescer com o formato habitual, e daí ele fica meio retorcido. O pull test, quando eu faço a tração, geralmente é um pull test positivo para fio anágeno, então fios que estavam crescendo, o ataque foi tão grande que ele simplesmente cai. E a gente usa bastante essa escalinha que a gente chama de LPPAI, que é uma escala para a gente poder acompanhar o nosso paciente, o tratamento. E a ideia é avaliar coceira, descamação, vermelhidão, e os achados da tricoscopia, o eritema, descamação perifolicular, o pull test e a velocidade de progressão da doença. A ideia com o tratamento é que o paciente fique sem sintomas no couro cabeludo e que a gente consiga frear a doença. Mas, sendo cicatricial, a gente não consegue devolver o cabelo que o paciente perdeu. E daí eu trago outra doença para vocês, que já foi mencionada hoje, que é a alopécia fibrosante frontal. Essa é uma doença de diagnóstico recente, relativamente recente na medicina. O ano passado ela completou 30 anos e ela foi descrita pela primeira vez em 1994 pelo Cossard. Aqui eu trago um artigo dele, que foi o início da alopécia fibrosante frontal, que ele descreveu 6 mulheres pós-menopausa que elas tinham retração da linha de implantação capilar, ou seja, essa borda do couro cabeludo ela estava indo para trás, o que dava uma ideia de que a testa está aumentando. E ele biopsiou essas mulheres e encontrou na biópsia o infiltrado inflamatório linfoescrocitário. Então, é uma alopécia cicatricial, ela acomete basicamente as mulheres, principalmente mulheres na pós-menopausa, mas isso está mudando. Cada vez a gente tem mais quadro de mulheres na pré-menopausa, um diagnóstico mais precoce.
Só 5% dos homens são acometidos e ela se manifesta principalmente no couro cabeludo, mas pode também se manifestar em outras áreas que a gente vai ver daqui a pouco. Aqui eu trouxe o primeiro estudo, que foi da Dillon, de 2013, que o grupo de mulheres era pré-menopausada. Foram 44 mulheres da África do Sul com fibrosante frontal e que elas tinham essas manchas escuras na região do rosto, pescoço, colo, que a gente chama de líquen plano pigmentoso. E, nesse estudo, o achado da pele, essas manchas escuras, elas precederam a alopecia fibrosante frontal, o que nos faz pensar que, talvez, se a gente conseguir diagnosticar o achado na pele, a gente consiga prevenir a doença no cabelo, talvez. E quanto à etiopatogenia, gente? A gente fala que a fibrosante frontal ela é multifatorial, e a gente não entende muito bem como é que funciona, né? Tem várias hipóteses. Acredita-se que tem um fator hormonal, né? Basicamente, ela começou a ser descrita em mulheres pós-menopausadas, então a gente pensou, será que é alguma coisa de hormônio que está faltando da menopausa? Mas, cada vez mais, tem se diagnosticado em mulheres mais novas, então não deve ser só isso. Fatores genéticos, tem casos familiares descritos na literatura, e fatores ambientais. Se a gente pensar que é uma doença que tem 31 anos a descrição, deve ter alguma coisa que a gente começou a usar, a fazer, que é mais recente e que causa essa tal de fibrosante frontal. Aqui eu trouxe um estudo bem importante de 2019, que ele identificou um gene que pode estar associado à alopecia fibrosante frontal. Tem mais relatos de casos familiares, mas a gente não encontra isso na maioria dos casos. Então, isso deve ser um dos componentes. Questão hormonal, que eu já comentei, né? Tem mais em mulher do que em homem, então deve ser um hormônio de mulher. Mais na menopausa, será que é falta de um hormônio? Alguma mudança hormonal recente, talvez? Não sei. E em questão ambiental, a gente se pergunta, será que alguma coisa alimentar? Tem um estudo associando ao consumo de trigo sarraceno, mas a gente nem usa tanto assim no Brasil, enfim. Alguma coisa que a gente passa? Ou se é uma doença que pode dar na pele também, será que é alguma coisa que a gente usa no corpo inteiro, come? Será que é alguma coisa relacionada à radiação, energia? Não sabemos. Daí, foram lá os cientistas tentar descobrir o que causa, né? Eu trouxe aqui um estudo de 2016, que eles pegaram 105 mulheres com fibrosante frontal e 100 pacientes de grupo controle que não tinham doença e fizeram um baita de um questionário de hábitos para ver o que essas pessoas usavam e que poderia causar doença. E foi encontrada associação com o protetor solar. Bom, até faz um certo sentido. Se a gente for pensar que a doença ela foi descrita lá em 1994, mas aquele grupo de mulheres que Cossard registrou ali começaram com a doença na década de 80 e eram mulheres australianas. Então, na década de 80, teve campanha para prevenção de câncer de pele na Austrália, se começou a usar muito protetor solar. Protetor solar a gente passa, às vezes, meio aqui na bordinha também. Então, é uma hipótese. Mas eles foram estudar mais. Então, o mesmo grupo, um ano depois, foi fazer outro estudo. E daí eles decidiram, vamos avaliar hábito de mulher e de homem. Pegaram um grupo grande de mulheres e também 77 homens. E o que eles encontraram? Então, mais uma vez, lá o protetor solar. E todos os homens que eles tinham alopecia fibrosante frontal, todos tinham história de usar algum creme no rosto. Daí, mulher, quase todo mundo usa creme, né? Então, no homem, isso acaba sendo algo que nos chama mais atenção. Mas daí a gente também se pergunta, será que foi o creme que causou a fibrosante frontal nos homens? Ou esses homens, porque a doença pode dar alteração na pele, começaram a usar creme e daí, então, seria causa ou consequência o creme? A gente não sabe. Na verdade, assim, gente, como é uma doença que a gente demora para fazer o diagnóstico, dificilmente a gente vai conseguir identificar exatamente o que causa, né? E quando a gente fala creme, protetor, enfim, seria qual substância, né? Qual veículo, não sabemos. A orientação geral não é a gente suspender protetor solar de paciente com fibrosante frontal, nada assim, mas evitar aplicar na borda na medida do possível, o paciente ter um skincare o mais minimalista possível, e se alguma coisa irritar aquele paciente na pele, suspende, que né, pode estar gerando inflamação. Em relação à clínica, então, acomete a borda do couro cabeludo, principalmente essa região da linha de implantação, que vai tendo uma retração, ela parece que vai indo para trás, dá a ideia de que a testa está aumentando.
E a gente tem, eu até não trouxe para vocês, mas tem uns pelinhos bem fininhos que a gente chama de fio-velos, que são fios muito finos na borda do cabeça, aqui do couro cabeludo. E nessa doença a gente tem a perda desses tais fios-velos, que para a gente é uma coisa super importante. Tem que avaliar todo o couro cabeludo, tá? A doença ela é principalmente na borda, mas ela pode acometer outras regiões, pode acometer a região da nuca também. E a gente tem uma atrofia cutânea. A gente sabe que essa pele é mais fina, sabe também que não parece que a epiderme, a parte mais superficial, ela parece preservada, mas tem alguma outra coisa ali que afina. Não sabemos por quê. A gente pode ter também, devido à atrofia da pele, a gente consegue ver melhor as veias da fronte. E a gente tem um outro achado que é bem interessante, que a gente chama de pápulas faciais, que são essas bolinhas aí meio cor da pele, que antes a gente pensava, deve ser do processo inflamatório. Mas daí tem um estudo lá, enfim, que usou Rocutan para tratar acne e viu que melhorava essas pápulas faciais em pacientes com fibrosante frontal. E daí a gente entendeu que essas pápulas, na verdade, elas são glândulas sebáceas, né? Porque o Rocutan ele faz atrofia da glândula sebácea, ele diminui. Essas pápulazinhas, elas são glândulas sebáceas que estão mais evidentes por causa da atrofia da pele. Então, é um achado bem interessante, enfim, e que a gente trata com Rocutan, né, quando acontece. Além do mais, a gente pode ter alguns tipos de mancha. Eu mostrei para vocês um pouquinho antes do líquen plano pigmentoso, que são essas manchas escuras, meio acastanhadas, acinzentadas, que elas dão em regiões fotoexpostas, principalmente o rosto, mas pode dar na cervical, no colo. Tem também manchas vitiligo-like, que são manchas esbranquiçadas, que lembram vitiligo, principalmente na região ali da testa. E antes a gente pensava, deve ser porque a gente tinha cabelo aqui, né, o paciente tinha cabelo nessa região, que protegia do sol, daí a pele ficava muito branquinha. O paciente começa a perder o cabelo aqui, a gente começou a enxergar o branco. Mas hoje se sabe que está relacionado ao processo inflamatório. E, além do mais, o paciente pode ter manchas avermelhadas, eritematose na região malar das bochechas, que são rosácea-like, que a gente fala. A gente classifica a fibrosante frontal em 3 tipos, basicamente. O tipo 1 acomete só a borda mesmo do couro cabeludo. O tipo 2, a gente tem o acometimento da borda, mas também de outras áreas do couro cabeludo. E o tipo 3, a gente fala que é a pseudofranja. A região bem aqui da linha de implantação tem pelinhos, mas logo em seguida o paciente vai ter uma retração, vai ter uma parte que não tem cabelo, que parece uma franjinha. Esse tipo 3 ele é menos comum, mas ele é o de melhor prognóstico, tem uma resposta melhor, e é o menos associado à pápula facial, a outros achados no rosto. A dermatoscopia, né? Então, quando a gente vai fazer o exame com o aparelhinho de aumento, eu vou ter ausência de abertura folicular, porque ela é cicatricial, né? Então, tem áreas ali que não tem nenhum fio saindo. Posso ter achado inflamatório, que é aquela descamação ao redor do pelinho, vermelhidão ao redor do pelinho. E, às vezes, a gente encontra esse sinalzinho aqui, que é um fio de cabelo grosso, um fio terminal, que a gente fala, que ele está sozinho na linha de implantação de cabelo. Porque eu comentei que essa linha de implantação ela tem fios bem fininhos, chamados velos, que eles são atacados na doença e sobram esses fiozinhos aí solitários, isolados. Seria isso, basicamente, gente, da parte clínica, né? Então, destacar a importância da gente reconhecer esses diferentes tipos de alopecia. Alopecia não é tudo a mesma coisa. Sempre estar alerta a sinais como reduzir o volume do cabelo, tá com uma queda aumentada em relação ao que costuma ser a tua queda, um afinamento dos fios. Estou conseguindo ver meu couro cabeludo. Tem algo errado, tem que procurar tratamento. Né? Então, quanto mais rápido as pessoas procuram tratamento, né, avaliação médica, mais rápido a gente chega a um diagnóstico. Agradecer a participação. E aqui eu trouxe uma fotinho minha e da Aline. A Aline vai palestrar à tarde. E, há um ano atrás, enfim, eu fiz alguns cursos dela. E foi a pessoa que fez eu adorar essa parte da tricologia. Então, para mim é um prazer enorme estar aqui palestrando junto com ela. Obrigada, gente. Pessoal, alguém tem algum questionamento para a doutora Mariane? Alguma pergunta? Não tem um script aí. Não.
agradecemos a senhora Maria Bonilha e, na sequência, convidamos para proferir palestra com o tema O Transplante Capilar nas Alopécias, do senhor Mohamed Najmedini. Bom dia, bom dia. Agradecer o convite, né, uma causa tão nobre dessa, para a gente conversar um pouco, tirar dúvidas, acho que é bem importante. Deixa eu... Esse aqui? Como é que é aqui? Só esse aqui, né? Tá. Então, falar um pouquinho sobre o transplante capilar nas alopécias. Tá, então, meu nome é Mohamed Najmedini. Falar um pouquinho aqui da minha formação. Cursei medicina em Criciúma, bom dia, na Unesc, né? 2003 a 2009. Depois eu fiz a residência em cirurgia geral também em Criciúma. Em seguida, então, morei 8 anos lá. Só em 2019 resolvi, então, partir para essa área. Né? Me graduei, fiz uma pós-graduação em tricologia e transplante capilar na BWS, em São Paulo. Sou membro da Sociedade Brasileira do Cabelo. E hoje médico responsável pela Clínica Oriente Capilar, né, há mais de 5 anos e já com mais de 2.000 procedimentos realizados. Falar, então, sobre o transplante capilar. Deixa eu passar aqui um pouquinho, que eu quero ficar aqui embaixo. Tá, então, a gente sabe que hoje os homens são os que mais procuram o transplante capilar, né, nessa causa aí do procedimento, sendo que 30% das mulheres com mais de 30 anos tem procurado, também tem tido essa queixa de perda de cabelo, e a gente sabe, como a colega falou, com a idade, com o tempo, elas procuram cada vez mais, tem mais queda e tem sido uma queixa mais frequente. Então, ao contrário dos homens, as mulheres elas não se sentem confortáveis em estar raspando, como a maioria às vezes adere ao, né, raspa mesmo e usa e assume a calvície, como se diz. Né? Então, para a mulher, o cabelo sempre foi muito ligado à feminilidade, juventude, né? Vaidade, sensualidade. Então, tem toda uma questão por trás que é diferente do que nos homens. Então, a queda de cabelo nas mulheres ela pode ser psicologicamente ainda mais debilitante justamente por essa causa, né? Por esses fatores que eu comentei. E a queda de cabelo na mulher também é um assunto muito mais complexo, tanto no âmbito clínico, né, questão de tratamento, de diagnóstico, de como chegar à causa, quanto cirúrgico, que a gente vai falar agora em seguida. Então, as mulheres têm procurado, né, o transplante também como uma importante alternativa, né, para resolver essa causa, principalmente, né, nas mulheres portadoras de alopecia androgenética. A idade, como eu falei, geralmente ela inicia após os 25 anos, mas com o tempo elas, né, vão apresentando mais queda e com isso a procura aumenta também. E são principalmente mulheres que não tiveram sucesso com o tratamento medicamentoso. Então, já tentaram tônico, shampoo, tudo quanto é tipo de tratamento e ainda continuam com queda, continua o avanço da calvície, né? Então, o transplante ele vai ser indicado normalmente depois, então, nessas pacientes que não tiveram esse sucesso com o tratamento medicamentoso e que estão com a doença clinicamente estabilizada, né, para não estar tendo mais queda avançada. Então, como é que a gente começa essa avaliação da paciente? Primeiro, realizar uma avaliação, uma anamnese completa, entender quando começou, há quanto tempo, né? O grau de queda, há quanto tempo está apresentando isso, o que ela já tentou, né? Tentar avaliar essa causa da queda, se ela está adequadamente tratada, se ela realmente está tratando a causa dela ou não, porque muitas chegam lá e nunca trataram, também aí tem que entender, tem que passar para um profissional que trate dessa causa. Na maioria dos casos, a gente tem que solicitar exames laboratoriais e, em alguns casos, também até a biópsia do couro cabeludo, para alguns casos mais específicos. Então, somente após o diagnóstico, o tratamento correto e
a doença não estando mais em atividade, é que o transplante daí deve ser considerado. Então, as principais indicações para a realização do transplante capilar. Alopécia de padrão feminino, redução do tamanho da testa, né, que a gente foi falado ali, aquela alopécia por tração, pacientes que usam muito arcos, tracionam demais, é uma indicação também. As alopécias cicatriciais, né, como foi falado também, as primárias, mas que estejam estabilizadas em tratamento, né, nunca pode operar uma alopécia cicatricial que não esteja estabilizada, e correção de cicatrizes, algum trauma que apresentou também pode ser realizado. Então, o que é importante no pré-operatório dessa paciente? Conversar bem sobre o planejamento, o que vai ser feito, entender as expectativas dela, né? O que ela está procurando, buscando com o transplante. Volta a solicitar exames laboratoriais, claro, para o procedimento, né? Alguns exames específicos para a cirurgia. Entender as medicações em uso, às vezes tem que suspender, por exemplo, anticoagulantes, essas coisas, né? Para a cirurgia a gente sabe que tem que ser suspenso antes, né? Pelo sangramento, enfim. Explicar sobre a técnica utilizada atualmente, né? Hoje a técnica é a FUE, que é a fio a fio. Antigamente se fazia a FUT, né? Que a diferença, então, a FUT, antigamente se fazia um corte, né, na parte de trás, então era um corte, dava ponto. Hoje não, a FUE é feito fio a fio. Então, questão de naturalidade, pós-operatório, né, esteticamente também ficou muito melhor. Hoje a técnica ela evoluiu muito. E a questão também explicada a necessidade de ter que raspar o cabelo. Isso é um ponto que, para algumas mulheres, é a parte mais difícil, né, da área doadora. Da parte de trás. Vou mostrar depois algumas fotos. Então, aqui a primeira parte, quando a paciente... Então, a gente já conversou, já programou a cirurgia, já é o dia da cirurgia isso aqui. Tá? A paciente chega, recebe as orientações, ali conversa com a minha enfermeira antes, passa todas, né, as orientações prévias, e aí a gente, então, vai fazer o planejamento cirúrgico. Vamos ver aqui, rodar o vídeo. Tá? Então, faço as medidas, faço a marcação, né? A gente fica quase uma hora ali conversando, fazendo todo esse planejamento, né? Essa é a área que a gente normalmente raspa na parte posterior. Vocês viram que a gente deixa o cabelo tanto em cima, embaixo, dos lados, né? Para depois poder amarrar aquilo e criar um rabo de cavalo, que a gente fala, né? Para não ficar aparente. Então, a gente não extrai todos os fios que estão ali. Ele é tirado, né? Os folículos, né? Que a gente extrai, na verdade, é o folículo, que esse folículo, sim, tem os fios, e pode variar, né, de 1 a 7 fios, enfim, mas é a estrutura folicular que é extraída, e é feito manualmente, né, como eu falei, fio a fio, que a gente usa o termo, e aí a gente tira intercalado, né, ou seja, vai ficar bastante coisa ali, vai crescer e não vai ficar nada aparente. Realmente é só o início do processo que é um pouco assustador, na hora que raspa e fica, fica desse jeito. Então, após isso, então, a paciente, a gente sobe para o centro cirúrgico, né, hoje em dia é feito em ambiente hospitalar, em centro cirúrgico. Até então, até pouco tempo atrás, era realizado ambulatorialmente, eu fazia na minha clínica, hoje já não pode mais, né, por questão de vigilância, segurança e tudo mais. Então, a gente faz em centro cirúrgico, tudo estéril, a paciente recebe anestesia local e uma sedação oral leve. Tem paciente que opta por fazer com sedação mais profunda, né, com contratação do anestesista, né, é uma coisa à parte, isso vai muito de cada paciente. Hoje, por exemplo, nosso caso é um paciente jovem, 20 e poucos anos, e optou por fazer com anestesista. Isso vai de cada um. A gente oferece esse serviço, né, que tem no hospital, e, enfim. Então, aqui a gente... Opa! Ele não rodou o vídeo aqui. Acho que ele vai abrir aqui a parte. Aqui são as incisões sendo realizadas, né, feito com lâmina de safira, né, uma coisinha bem delicada, uma pontinha de vidro que vai ali na manopla, tá? Então é feito furinho por furinho, tá? Essa paciente, inclusive, ali depois nas fotos vocês vão ver, foi um caso recente que a gente realizou. Tá, deixa
Então, as incisões, então, são respeitando todo o desenho que foi planejado ele inicialmente. Aqui, logo após as incisões, né, ao desenho no formato feminino, ele é diferente do formato do homem, né? E essa paciente, inclusive, fez a parte frontal, ali, que a queixa dela era a testa grande, e sobrancelha. Ela fez as duas cirurgias no mesmo dia. Tá? Então, ali também vai aparecer. Acho que dá para ver, né? Ah, tá. Peraí que vem depois uma outra foto. Então, aqui, o que acontece? Enquanto uma parte da equipe, então, está extraindo... A equipe é muito grande, até... Elas acabaram não vindo hoje, porque a nossa cirurgia ontem se estendeu demais, a gente começou a operar à tarde, saiu do hospital quase 1 da manhã, então elas até iam vir e liberei elas para descansar um pouquinho mais hoje. E aqui, então, mostra o vídeo... Acho que vai ter que botar para rodar ali. Aqui, então, a equipe é grande, são 6 pessoas ao mesmo tempo, né, enquanto tem gente extraindo, tem gente separando, contando, fazendo todo esse processo, né, na bancada ali, já dentro da sala, dentro do centro cirúrgico. Tá? Então, é um processo bem minucioso, bem delicado. Então, essa seria uma das etapas também. Né? Nossa cirurgia dura em torno de 6 a 8 horas. É uma cirurgia longa, mas a gente já está acostumado, já tira de letra. Aqui. E, então, por último, a terceira etapa, que seria fazer o quê? Implantar esses folículos que foram extraídos. Já foi feito, né? Já foram feitas as incisões, né, prévias, e agora, então, é colocar um por um. Né? A gente fala, é uma obra de arte. Né? Aqui também tem um videozinho, não sei se ele... Aqui. Ah, ele abriu, ele está abrindo. Mas eu acho que eu mandei ele separado depois, né? Mas é coisinha curta, a gente não mostra muito, que parece sangue e tal, e a gente aí prefere não ficar mostrando esses detalhezinhos aí. Tá? Mas é bem tranquilo. O paciente ali não está sentindo dor nenhuma, está conversando normalmente com a gente, e contando piada, dando risada, e o dia passa mais rápido. Aqui, então, essa era a foto que eu achei que estava antes. Aqui já, então, feita a implantação. Né? Foram feitas as incisões, a extração, e agora está tudo implantadinho ali. Tá? Toda a região frontal, dá para ver as sobrancelhas também, né, que foram feitas. Tá? Ela optou por fazer, então, como eu disse, as 2 cirurgias no mesmo dia. Que, inclusive, a paciente é esposa de um outro paciente nosso, já tinha operado, e esses dias operamos o cunhado, o irmão do marido. Família toda aí adepta ao transplante capilar. Então, alguns cuidados pós-operatórios, né, que a gente orienta a paciente. Terminou o procedimento, a gente realiza ali o curativo na área doadora. Né, a gente passa ali o nebacetim, a pomadinha tal, e fecha, né, deixa fechadinho até o dia seguinte. No dia seguinte, essa paciente normalmente vai na nossa clínica, a gente faz a troca do curativo. Na verdade, não é nem troca, é a retirada mesmo. Né? Ali já não fica mais nada, a gente não coloca outro curativo. Tá? O que a gente pede para cuidar muito é não encostar em nada, não friccionar. A gente dá a almofadinha cervical para a paciente, quando for dormir, né, não encostar a área transplantada no travesseiro. Então, são alguns cuidados ali nos primeiros dias que tem que ter bastante, nos primeiros 5, 7 dias. Tá? O paciente sai com receita de antibiótico, analgésicos, corticoides por 3 a 5 dias também. A gente fala que a gente faz isso profilaticamente, o antibiótico, porque o risco ali de infecção é mínimo, né? Minimamente invasivo o procedimento. Uma das outras orientações é o borrifar o soro fisiológico. A partir do dia seguinte, ela vai começar a borrifar por 2 semanas, de hora em hora, durante o dia. Claro, à noite não precisa acordar para estar fazendo isso. Né? Outra coisa que ela vai começar a fazer a partir do 3º dia é o famoso banho da canequinha, que a gente fala. É com sabonete líquido, o Suapex, aquele sabonete líquido, vai fazer a espuminha na mão, vai colocar, só dar umas batidinhas ali na área transplantada, deixa agir uns minutinhos e depois, com a canequinha ali em cima da pia, tira. Sem friccionar, sem esfregar, sem encostar muito ali. Tá? Não seca com toalha, deixa úmido mesmo, e é isso. 2 semanas com esse cuidado. Aí, depois de 2 semanas, 15 dias, a gente libera o banho na ducha,
né, a gente sempre orienta, ducha não muito forte, não muito quente, esses cuidados aí também. Depois de 5, 7 dias, já libera o uso de boné, chapéu, lenço, esses acessórios que já servem para dar uma amenizada ali no aspecto, né? Então, já começa a liberar, é cedo já isso aí. Exposição solar, cuidado, 30 dias, não pegar sol na região. Né? Por quê? Não é nem com o transplante em si, né? Mas é com a cicatrização, para não ficar manchado, não ficar marcado, então, cuida com sol. Tá? E é por isso que a gente libera chapéu, boné, enfim, isso aí tudo. Tinturas, químicas, esses processos todos, só depois de 3 meses. Tá? Esses cuidados então, são bem importantes para o sucesso do transplante. Aqui um outro casinho, né, aquele que eu mostrei anteriormente, era de uma alopécia, né, de região frontal. Essa queixa já era de alopecia androgenética feminina, onde ela tinha uma rarefação, então, na extensão ali do topo do couro cabeludo. Deixa eu ver se vai rodar. Aqui também o planejamento. Esse vídeo já mais antigo, pode ver, eu fazia na minha clínica, né, dentro do consultório. Tá? Olha como era bem ralinho ali em cima. Tá? Um paciente jovem também. Aí, nesse caso, a gente optou por raspar. Tá? Muitas pacientes, a gente explica, conversa, e elas super aceitam. Não, vamos raspar, vai dar um resultado melhor, a gente vai conseguir extrair mais, a gente vai conseguir fazer uma implantação melhor. Elas querem o resultado. Então, elas passam por esse momento aí. Ela deu uma... Mas ela já usava o cabelo curtinho, então, para ela também não... Né? Então, aqui o planejamento inicial pela manhã, né, que a gente faz, geralmente. Aqui, então, realizadas as incisões e depois implantado. Né? Essa é a sequência, tá? Dessa paciente que passou ali antes. E essa aqui é a paciente. Ó, isso aqui foi alguns meses depois, não foi nem um ano. Tá? Ela mandou uma foto com a espumante que a gente dá no kit, brindando já. E, inclusive, o esposo fez a cirurgia no dia seguinte. Ela fez num dia e ele fez no outro. Ali uma montagem que ela mandou para a gente, tá até o Instagram dela ali, tudo, ela que postou. Está aqui, ó, recebendo o casal após 1 ano do transplante capilar. Ele fez num dia, ela fez no dia seguinte. Estava até com o curativo ali ainda na cabeça. E 1 ano depois vieram fazer o retorno. Os dois cabeludos. Ali a montagem que a gente faz, né? Sempre 12 meses depois o paciente vem, a gente faz o retorno, vê como é que ficou o resultado, tira fotos. Outro casinho também de redução de testa. Essa paciente, na verdade, inclusive, não sei se dá para ver bem, ela tentou fazer uma frontoplastia. Vocês sabem o que é, né? Aquela cirurgia de tracionar e tentar reduzir a testa. Sem sucesso. Cicatriz aparente, se incomodava muito. Procurou a gente, veio lá do Rio Grande do Sul essa paciente. Fizemos o transplante, isso aqui também, evolução de alguns meses. Também nem está com o resultado final. Já super satisfeita. Outra pessoa já. Até o sorriso, né? Todo a fisionomia dela já muda. Aqui é da minha enfermeira, da Jéssica, ela não veio, né? Eu acho, tá aí, não. Acho que ela acabou não vindo. Até eu ia falar depois, quem quiser tirar dúvidas com ela, para ver resultado de transplante, ela ia vir aqui, mas enfim. Aqui também, ó, redução de testa. Tá, esse é um caso já um pouco mais antigo, mas eu coloquei porque, né, é da equipe. E aqui, ó, ela está até com o jaleco da... E aí, esse é o antes. Outra pessoa, né? Realmente muda bastante. Aqui já é uma pessoa, né? Já um pouquinho mais de idade do que as que eu mostrei ali, mas também, ó, como ela tinha uma rarefação bem importante no topo, do início ao fim, né? Pegava desde a região frontal até lá atrás, né? Tem as fotos em alguns ângulos e no retorno, ali mostrando o resultado dela. Também ficou um caso muito legal, super satisfeita, continua acompanhando com a gente na clínica, faz os tratamentos clínicos, né? A gente faz na clínica LED-terapia, mesoterapia, enfim. Ó. Ela e o filho dela, inclusive, que também operou com a gente, o João. São da mesma família, então tem mais um casinho aí que foi aqui mãe e filho. Aqui tem um vídeo dela que ela mandou para a gente esses dias, inclusive. Deixa eu ver se vai rodar aqui. Tem áudio? Ah, não vai ter áudio. Eu tinha perguntado, porque
Tipo um depoimento que ela fez, tipo falando do procedimento. Ah, não vai rodar então? Ah, que pena. É um vídeo que ela agradece, pelo, né, fala da experiência dela com a gente, tudo. Mas depois eu posso mostrar no celular, quem quiser ver. Ah, foi? Oi, bom dia. Ah, não, foi sim. Estou passando aqui para falar um pouquinho da minha alopécia genética, né, que eu tinha, até conhecer o Dr. Mohamed, que com certeza deu uma alegria a mais na minha vida. Eu, sendo mulher, que não é uma coisa muito comum de fazer transplante, né? Então eu optei por sim, fazer um transplante, porque era uma coisa que me incomodava muito. Eu vivia usando aplique, tinha vergonha realmente, até quando molhava o cabelo e ficava aquela, sabe, aparecendo o casco da cabeça. Então, resolvi procurar o Dr. Mohamed e passar por um transplante. O resultado tá aí, gente, ó. Não sei se dá para ver, mas estou muito feliz. Hoje não uso mais aplique, né? Fiz o tratamento certinho e dizer que eu estou muito feliz com o resultado. Cada dia que passa eu sinto que está melhorando. Ainda estou em processo de crescimento capilar, mas, nossa, o resultado até aqui já está excelente. Obrigada, Dr. Mohamed. Obrigada à equipe dele, que é simplesmente maravilhosa. Desde do acolhimento, é tudo perfeito. Então, eu super indico o trabalho dele. Valeu, viu? Isso aí, que bom que rodou. Aqui um outro casinho, outro casinho também, que foi... Aqui eram as duas coisas, na verdade. Foi região frontal, a queixa dela, e uma rarefação, né, diminuição de densidade na parte do topo ali do couro cabeludo. Tá? Então, as fotos do antes e aqui com o resultado. Né, como muda a pessoa, né, realmente transforma. E aqui também um depoimento. Meu nome é Raquel, sou portadora de alopecia androgenética. E a partir dos 40 anos, meus cabelos começaram a cair. E isso me incomodava muito. Após vários tratamentos dermatológicos que não deram resultado, eu resolvi fazer transplante capilar. E aí eu conheci a clínica do Dr. Mohamed e entrei em contato com eles e fui muito bem atendida e gostei muito do trabalho deles. Fiz o transplante e meus cabelos voltaram quase a ser o que era. Estou muito feliz e muito agradecida e eles foram profissionais excelentes. É isso, mais um depoimento de uma paciente que realizou o transplante conosco. E muito obrigado. Acho que transplante não, né? Acho que é isso aí. Esse é o QR Code, quem quiser fala direto no WhatsApp, as nossas redes sociais, @Oriente Capilar, o meu pessoal, @Dr. Mohamed. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa. Vai nascer, uma boa pergunta. Ele vai respeitar a característica que ele já era antes, né? Se ele era branco, ele vai continuar branco. Se ele era preto, se ele era encaracolado, se ele era... Enfim, ele mantém a mesma característica prévia, tá? No homem, na mulher, enfim. Por isso que daí depois pode pintar também, então... Mas ele vai... é o que a gente fala, a gente faz uma redistribuição dos fios. Tira de onde tem mais, coloca onde tem menos, né? Mas o aspecto, o padrão fica o mesmo, do fio é a mesma característica dele. Eu queria, se possível, duas perguntas, mas a primeira, quando você faz o transplante, o pós-transplante, né? Na alopecia androgenética tem a ação do DHT, mas ela tem os fios naturais delas que continuaram ali, você só completou, né? Você tem alguma indicação pós-transplante para esse bloqueio do DHT, assim, qual foi o resultado para que os naturais delas não caiam e ela não tenha que refazer um novo transplante? Com certeza, principalmente nos homens, né, que hoje a nossa, né, maior parte dos pacientes que a gente opera, mais de 90 e tantos %, são homens. Basicamente, o mais conhecido, finasterida, que agora tem a dutasterida,
E o minoxidil, que antigamente, né, se usava só o tópico, hoje tem o oral. Na mulher, a gente usa mais ou menos coisas parecidas, tá? Claro, em dosagens diferentes, mas basicamente bloqueador de DHT, um vasodilatador, que é o minoxidil, né? E geralmente essa paciente ela está em acompanhamento, está com alguém fazendo o tratamento clínico. E também tem a parte que a gente faz na clínica, né? Que como eu falei, a parte de terapia capilar que a gente faz, que é a mesoterapia, LED terapia, que é o capacete que a gente usa antes, e depois faz as aplicações. Nessas aplicações tem fatores de crescimento, tem minoxidil, tem dutasterida ou finasterida, enfim, né, bem completo o tratamento que a gente faz, esse acompanhamento junto, né? Mais uma? Eram duas? Desculpa. Bom dia. Eu, por coincidência, também tenho alopecia androgenética e a curiosidade existe a possibilidade de eu não poder fazer o transplante por falta de área doadora? Poderia, é uma das possibilidades. E nesse tratamento pode haver com que haja área doadora suficiente para que seja feito? Dependendo do caso, a gente faz um tratamento clínico prévio para justamente melhorar. Às vezes a paciente não está tratando, né, está daquela forma já há algum tempo. Então a gente tenta fazer um tratamento clínico antes, né, ver esse acompanhamento com ela. E a área doadora, consequentemente, tem uma melhora e com isso ajuda, né, no próprio resultado. Bom dia, doutor Mohamed. Assim, uma pessoa que teve um câncer, né, fez o tratamento com a quimioterapia, a radioterapia, sim, ela pode fazer o transplante, com quanto tempo depois? Normalmente tem pessoas que perdem todo o cabelo, né? E isso é possível? Se perder todo o cabelo, não tem como, infelizmente. Aí teria que realmente... Cada caso é um caso, tanto, né, a gente fala que transplante capilar, o nosso dia a dia é uma nova experiência, né? Cada dia a gente vê um caso, um grau de calvície diferente, um paciente com uma queixa diferente, algo que está incomodando nele. Então, nesses casos, se não tiver área doadora, infelizmente não tem de onde tirar. No homem ainda existem outras possibilidades. Tira a barba, tira pelos do tórax, pode tirar, teoricamente, tu pode tirar de qualquer parte do corpo. Claro que, como eu falei ali aquela hora, cada fio tem o seu padrão, tem a sua característica. Da barba é mais grosso, do tórax é mais fino. Então, quando a gente vai fazer isso no homem, a gente tem que cuidar onde vai usar esses fios, como usar, onde usar. Mas, enfim, não tendo área doadora, infelizmente, contraindica e não tem como fazer. Como eu falei, por ser do próprio paciente, a gente chama um transplante autólogo, né, o termo que a gente usa. Não tem risco de rejeição. Se fosse, já foi tentado, pai, filho, tio, enfim, parentes próximos, o risco de rejeição é altíssimo e não é indicado fazer transplante de parentes, né, entre parentes. Tá, quando tu falou ali de transplante na alopecia cicatricial primária estabilizada, né? Depois que tu fazer esse transplante, se essa alopecia, de repente, ela retornar a um processo inflamatório, alguma coisa, eu posso ter o problema com esse transplante? Pode, com certeza. Por isso que tem que estar estabilizado e tem que manter o tratamento. Senão, o risco daquele transplante não dar certo é muito grande. Mesmo depois de um bom tempo do transplante? Desculpa? Mesmo depois de um bom tempo do transplante, com se certeza, ele não pode tiver... ser que ele volta a atacar novamente o folículo ali, o fio, e ele começa a cair. Depende de cada caso, né? Como ele estava perguntando ali sobre os fios nativos, os fios que o paciente ou a paciente ainda tinha até aquele momento. Esses devem continuar sendo tratados, porque a gente sabe que o transplantado, teoricamente, não cai mais. Isso, oral, tópico, enfim, o que for. Né? Por isso que tem que avaliar. Cada caso tem que ser avaliado individualmente. Não. Infelizmente não. Somente.
trabalho da terapeuta capilar, eu acho muito importante antes da cirurgia, tanto antes como após, pré e pós. Então, eu acho muito importante, e eu acho que aqui a gente deve divulgar exatamente o tratamento da terapia capilar para o sucesso da cirurgia. Com certeza, foi o que eu falei, né? Alguns casos a gente tem que tratar antes, tem que estabilizar para depois indicar a cirurgia. Eu sei que cada caso é um caso, mas, em média, o custo de uma cirurgia dessa? Tem como prever? Mais ou menos, né? Uma média. É em torno de 20 mil, uma média. Tá? Esse é um valor aproximado. Aí, claro, com anestesista aumenta um pouco mais e tal, mas uma média geral é uns 20 mil reais. A minha pergunta eu tenho alopécia, acredito que tem que tratar, mas agora é pelo meu filho, ele tem 23 anos e caiu assim, está caindo muito. Seria através de exame de sangue, uma investigação, como daí? Então, normalmente, para entender o que está acontecendo, investigação, pode ser solicitados exames, né, de sangue também. O ideal sempre é passar com um especialista, tricologista, né? A gente sempre indica fazer esse atendimento prévio, vamos dizer assim. Tendo a indicação, está estabilizado, né? Está tratando, aí a gente vê. Porque tem que saber quanto vai melhorar. Porque, às vezes, só o pouco de melhora que ele já tem com o tratamento clínico, às vezes ele já fica satisfeito. Para ele, não quero fazer transplante agora. Vou esperar, tá bom, estou tratando... O cabelo melhora, então ele prefere esperar mais um tempo para depois, quem sabe, fazer o transplante, né? Obrigada. Mais alguém? Então tá, muito obrigado mais uma vez. E estamos à disposição aí. Muito obrigado ao senhor Mohamed Najmedini. Teremos agora o horário do almoço, com retorno às 13h30, com a palestra que vai ser proferida pela senhora Aline Falsi Loures, e o tema será Alopécia tem tratamento. Bom almoço a todos.